meu querido Laerte Fonseca. Prazer estar aqui com todos vocês, né? Sempre um prazer. Tira agudo, pode tirar agudo, senão ele vai chiar. Tira o agudo. E mais longe. Aí, agora tá bom. Bom, vamos começar. Então, o nosso papo de hoje, claro, sempre agradecendo ao espaço, ao plano espiritual do espaço, que a gente nunca pode esquecer, que ele sempre está aqui ao nosso lado, acompanhando, assistindo. Uma das coisas que vocês nunca podem esquecer na vida de vocês é que aqueles entes queridos que, entre aspas, deixaram o corpo, eles não partiram, não foram embora e nenhum de vocês perderam ninguém. Que é muito comum as pessoas chegarem a chorar: ai, perdi meu pai, ai, perdi minha mãe. Coisa nenhuma, ninguém perde nada. Você só deixa de ver, por causa da nossa cegueira espiritual. Nossa cegueira espiritual não permite que nos relacionemos com aquelas entidades invisíveis. Não tem mais corpo físico, não tem mais matéria física. Mas isso não impede que toda essa comunidade espiritual continue caminhando ao nosso lado e continue influenciando nossas vidas, nossos sentimentos, nossas emoções. Tá? Nós nunca podemos esquecer que nós somos seres 100% espiritual. Nós estamos agora vivendo uma experiência na matéria. Mas nós não somos a matéria. Nós estamos usando a matéria, usando esta dimensão física, interagindo com os ambientes, com as florestas, com os animais, né? Através de um corpo, de um veículo material, um veículo de alta tecnologia, um veículo extremamente avançado, projetado por inteligências extremamente avançadas deste universo. E o nosso atual estado de consciência, a gente nem sabe como é que funciona esse negócio aqui. A gente é só usuário. Nem os médicos e cientistas sabem direito como é que ele funciona. Tá? E, no entanto, 2, 3 mil anos atrás, as almas utilizavam esses corpos de alta tecnologia, projetados para o espírito manifestar-se nessa densidade material e viver uma experiência para a consciência. E esses projetos são transitórios, né? Os projetos planetários de superfície, de planetas, de mundos, eles sempre são projetados por grandes inteligências que coordenam toda a experiência em mundos, em planetas, e eles sempre têm um começo, um meio e um fim. E esse projeto planetário está chegando ao fim. Ele já devia ter acabado na década de 60. Esse projeto planetário, ele foi adiado, o seu fim, e uma mudança estrutural muito grande está para acontecer. E, só que, há muito tempo atrás, o Comando Sideral da Terra, que comanda o Projeto Terra, que comanda os destinos de nossa civilização como um todo, tinha programado o fim desta civilização na década de 60. Por isso os grandes profetas do passado, né, Nostradamus, João Evangelista, sempre previram guerras assustadoras, com armas assustadoras, né, que na época eles nem entendiam que era uma arma de destruição em massa. Né? Nostradamus via mísseis, bombas que destruíam cidades inteiras, na cabeça de um cara de 1555, né, cuja arma mais avançada era cavalo, arco e flecha. Né? Então eles não tinham noção que era, eles não conseguiam descrever nem o que eles viam. Né? Mas hoje, quando a gente adentrou o século XX, e hoje nós estamos na segunda metade do século, todo mundo sabe o que é um foguete, todo mundo sabe o que é uma arma nuclear, todos sabem o que são submarinos, o que são aviões a jato, armas inteligentes, não tripuladas. Né? O futuro de nossa civilização não vai ser igual aos filmes de ficção científica. Pode esquecer. Os americanos não sabem absolutamente nada fazer filme futurista. Todos os filmes são babaca. Né? Porque todos os filmes não têm um conteúdo que é o mais importante.
Por exemplo, Star Wars, uma bobagem, só serve para entretenimento, porque não reflete absolutamente nada a realidade futurista de nenhuma civilização em superfícies planetárias. Ninguém conquista as estrelas com alta tecnologia e continua se matando lá em cima. Isso é bobagem. Outra bobagem, Star Trek. Capitão James Tiberius Kirk, ó. Ou o comandante Jean-Luc Picard, da Next Generation, né? Existem coisas fantásticas nesses filmes, fantásticas em tecnologia, em futurismo. No entanto, a mais babaca e idiota de todas é uma nave estelar Enterprise navegando entre as estrelas com tecnologias avançadas, armamentos sofisticadíssimos e todos os idiotas não sabendo o que acontece após a morte. Todo lutando com Klingon, se matando, guerreando nas estrelas, ainda simplesmente transferindo uma disputa territorial planetária que sempre existiu na civilização para as estrelas. Isso é uma babaquice, não existe isso no universo. Só nos filmes americanos. Só na projeção futurista de pessoas totalmente intelectualizadas e materializadas, que não têm a mínima noção de uma vida existencial, transcendental, fora da matéria, que não têm a mínima noção de vida após a morte. Por isso, esses mesmos futurólogos, esses mesmos escritores de ficção científica, acabam influenciando os ufólogos do mundo inteiro. Certo? E esses ufólogos do mundo inteiro vão criar a visão totalmente distorcida de uma realidade extraterrestre, criando a visão do bem e do mal, que os ETs vêm aqui invadir a Terra, tem ET do mal, macunato com o governo americano, que os gays são coisas do demônio, Satanás. Então cria o ET do bem e o ET do mal, o confederado e o não confederado. Puta que pariu para a Jornada das Estrelas, né? Tem os confederados, federação, e aqueles que não são da federação. Aí reptiliano vira coisa, né? Coitado do baby, né? Não é a mamãe. Coisa mais legal, né? Então, vocês nunca vão ver, em nenhuma civilização da galáxia, um avanço científico e tecnológico a ponto de navegar pelas estrelas e essas pessoas não descobrirem vida após a morte. Por quê? Porque quando você descobre vida após a morte, todos os paradigmas mudam. Né? Não existe mais guerra, gente. Porque as guerras só têm um objetivo. Qual é o objetivo da guerra? Território. Não, matar o inimigo. Não, a guerra só tem o sentido de matar o seu inimigo. Você cria o inimigo e você mata o seu inimigo. Certo? Se você já está morto. Nós estamos morrendo, estou no plano astral. Qual o sentido de uma guerra? Você já está morto, não tem como matar você de novo. Então, o conceito de guerra, de conflito, de morte, só existe aqui no plano físico, em superfícies materiais, enquanto o ser humano carrega corpos físicos. Corpos densos e corpos materiais. Sabe qual que é a maior utopia para mim? A maior utopia para mim, eu vou contar para vocês. 1982, Congresso Internacional de Ufologia em Brasília. Os maiores ufólogos do mundo, James Hurtak, né? J. Allen Hynek, o astrofísico que foi o consultor do Spielberg para fazer o contatos imediatos do terceiro grau, que aparece no final do filme, fumando um cachimbo lá, certo? Astrofísico. O James Hurtak, que é um rabino judeu, ele é físico também, mas é esotérico, e é um rabino judeu, responsável em colocar no filme aquele pá, 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 pá. Sabe aquele mantra de contato, mantra de contato? Contatos imediatos do terceiro grau, né? O filme é muito legal. O filme é legal em si, só tem um monte de babaquice depois no final que todo americano gosta de fazer, né? Você está entendendo? Bom, a utopia foi essa. Congresso Internacional de Ufologia, uma semana de congresso, manhã, tarde e noite, no centro de Brasília, lá, as convenções de Brasília.
Aí o James Gurtak convida todo mundo para o sábado à noite, só os conferencistas e os acompanhantes dos conferencistas, para uma vigília ufológica noturna. Certo? Lá numa fazenda em Brasília, cerca de 80 pessoas estavam reunidas, fomos em carro, General Shoa, tal, todos os ufólogos brasileiros da revista UFO, tal, todo mundo esperando fotografar e filmar um disco voador. Ou ter um contato para usar um disco, porque o cara era o cara, né? Certo? Os maiores ufólogos americanos, tal. Vamos lá para... Chega lá e levem suas máquinas fotográficas, suas filmadoras, né? Naquela época não tinha celular. Tá? Aquelas filmadoras de fita, né? Aquela porcaria. Né? Mas não tinha. Né? Legal pra caramba. Bom, não tinha PC, hein? Não tinha nada em 1982. Nem microcomputador existia. Tá? Vocês têm que entender que a primeira calculadora eletrônica eu fui usar em 76, cara. 74. A primeira calculadora eletrônica que fazia umas operações com logaritmo, raiz quadrada e tal. Bom, todo mundo para o congresso, para esse encontro, sábado à noite. Aí ele começa a cantar os mantras, todo mundo unido, vamos fazer respirações, vamos cantar mantra. Kodóis, também, é dos judeus, né? Gosta de cantar esse mantra. E vamos cantar o mantra de contato para chamar os ETs. Lá, 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 lá. Maravilha. Certo? Aí o que é um médium nesse meio? Tinha eu e mais um outro amigo meu médium junto comigo do meu grupo. E mais um capitão do exército que não largava de mim onde eu ia. Em Campinas. Era o capitão do exército, não descolava de mim. Estava nesse congresso e foi para vigília com nós também. Bom, olha, 15 minutos de vibração encheu de Grey. 96, então tudo em volta da gente, em espírito. E os espíritos também, um monte de espíritos em volta. Criamos uma vibração, atraímos ETs. Né? Eles já são meus amigos, esses Greys, onde eu vou, eles vão. Daqui a pouco eles aparecem aqui. Tá? Daqui a pouco, eles não chegaram ainda. Estão tomando café. Está cedo, né? Então, aí eles chegam, conversam comigo, não, porque no congresso eu já estava no palco, andando para tudo quanto é lugar. Certo, o cara lá estava dando palestra, você olha no canto e cara de 2 metros de altura, 2 metros e meio, os Greyzinhos andando para o palco, andando para a plateia toda. Só que ninguém vê isso. E a discussão idiota dos palestrantes, será que o discomador está aqui? Será que o ET? Sabe? Ninguém, não, tudo do nosso lado ali, cara. Mas o mais complicado para mim foi esse dia. A hora que o James Gurtak falou assim, então agora terminou a vibração, peguem suas filmadoras, máquinas fotográficas, que algo pode acontecer. Fizemos a vibração, chamamos, né? E ficou todo mundo olhando para o alto. Binóculo, máquina filmadora. Não, juro por Deus, isso é verdade. Aí eu olho os Greys, todos os Greyzinhos assim. Cara, eu rachei, eu chamei meu amigo médium, eu falei, olha, ele vê também perfeitamente. E a gente começou a dar risada, mas a gente começou a dar risada. Falei, puta. E ó, só que naquela época, vê minha idade, 82. Lá eu tinha o quê? 20 e poucos anos de idade. Certo? Aí, chega um Greyzinho, puxa a casinha, sabe? Eu sinto, né? Ele tá em espírito, hein? Ele olha pra mim assim, eu olho, ele fala assim pra mim, Laércio, fala pra eles que nós não estamos lá em cima. Fala para eles que nós estamos entre vós. Eu olhei para ele. Toca, eu vou falar. O problema é seu, fala você. Por quê? Eu sou uma besta. Sou um moleque, ninguém sabia quem eu era. Totalmente desconhecido, no meio daquelas puta fera ufológica, General Shoa, James, tá? Eu vou falar, vocês são tudo idiota, vocês estão aqui, não estão assim. Eu
Fala, se vire você aí, materializa aí. Dá um splash, assusta o povo todo para provar que você está aqui. Não fez absolutamente nada, ninguém tirou foto de uma luz aqui no Brasil. Bom, claro, com todo respeito a todos os ufólogos, a todo o esforço, mas só para mostrar para vocês a dificuldade que é das pessoas mais inteligentes desse planeta aceitarem que eles estão aqui do nosso lado, caramba. Que eles são entidades espirituais, que eles não são entidades materiais. Por isso, o atraso de toda a ufologia, de toda a ciência, de toda a ficção científica, é não entender que existe vida após a morte e que os ETs caminham, que eles escaneiam você agora aqui. Eles não precisam descer o descobridor e abduzir vocês, cara. Isso é idiotice. Isso é a parte mais material do fenômeno para inglês ver, porque inglês só vê isso, não enxerga mais nada. Não enxerga o espiritual, não enxerga o transcendental. Então, se você não fizer um fenômeno material, você não acorda o cara que está nas trevas. Então, todo mundo procurando fenômenos materiais. Mas o Brasil é um país espírita. Tem centro espírita em cada buraco aqui. Você vai ter centro espírita. É centro de Umbanda, é kardecista, sabe? Tem médium por tudo quanto é lado, vendo, conversando, dialogando com o espírito. Você vê os livros dos grandes médiuns. O que mais a gente sabe é vida após a morte. Se você ver, escreve tudo sobre após a morte, se ligar as paredes, todo mundo. Nós falamos o tempo todo sobre isso. Mas o americano não sabe nada, nunca leu um livro brasileiro. Tá? Fica citando grandes terapeutas, grandes psicólogos. Porra, o conhecimento está aqui, não está lá. Por isso vocês vão ver um êxodo mundial para o Brasil para aprender espiritualidade. Não é que vamos lá para os Estados Unidos não aprender as coisas. Os americanos têm que se curvar aqui, os europeus, né? Se bobear agora o chinês também, porque o chinês virou um marxismo total, né? Lá, ninguém morreu a espiritualidade lá. Está entendendo? Agora a Índia já é outra história, que a Índia é uma bagunça total, né? A Índia é uma baderna, parece o Brasil, né? Nesse sentido ideológico. Lá pode tudo. Né? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque para mim, como sensitivo, como médium, né? Enxergar o futuro dessa civilização não é como vocês enxergam o futuro da civilização. Vocês enxergam a lá americana. Os microcomputadores, a tecnologia, daqui a pouco nós vamos mandar a gente para Marte. O homem não vai para Marte. Você não vai ver nenhum ser humano pisando em Marte. Porque é a maior idiotice. O dia que você descobrir vida após a morte, ninguém vai gastar dinheiro para botar uma nave em Marte, cara. Isso é bobagem. Você acha que os espíritos já não estão em Marte, no sistema solar, já estão na galáxia inteira? Morre, que você vai para tudo quanto é canto. Veja bem, vamos ser sinceros, eu sou um cientista. Por que ninguém mais vai para a Lua? Ninguém foi mais para a Lua. Foi 6 missões tripuladas para a Lua. Acabou. Por que não fizeram mais? Por que a Índia não quer ir para a China, não quer o Japão, não quer ir para... Não tem o que fazer na Lua. Certo? A Lua é um astro totalmente inóspito, não tem merda nenhuma com a porra. Certo? O cara chega lá, primeira missão, traz rocha. Segunda missão, traz rocha. Terceira missão, traz rocha. Aí o Congresso americano, vocês vão fazer o que na Lua agora? Trazer mais rocha, cacete? Você quantos bilhões de dólares para botar um homem na Lua? Para trazer pedra. Certo? Não tem mal o que fazer na Lua. Essa foi a conclusão. Não tem o que fazer lá. Aí as pessoas questionam científicos, mas não parou na Lua, porque descobriu nada, não descobriu porra nenhuma na Lua. Não tem, nem os ETs montam nada lá. As pessoas, mas não tem base extraterrestre na Lua? Claro que não. Os extraterrestres só têm base, sabe onde? Lá no nosso lar, lá naquela pra cima lá. Vocês querem ficar montando, eles não são materiais, cara. Vai montar base material pra quê? Não são seres materiais. Aí eu cito uma frase. Todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Os ufólogos de carteirinha aí piram quando eu falo isso. Vocês conseguem entender isso? Que todos os extraterrestres, todos que nos visitam já estão mortos? Então eu pergunto, qual que é a ação
que qualquer tecnologia, governo do mundo tem sobre essas inteligências. Todas as nossas armas só têm um objetivo: matar. Então, qual o sentido das nossas Forças Armadas tentar enfrentar uma criatura que já está morta? Né? Dá tiro em espírito. Não mata ninguém, passa por meio da bala, né? Vocês estão entendendo que só essa mudança de paradigma faz com que nós conseguimos enxergar o futuro desse planeta de forma completamente diferente? Aí eu pergunto para vocês, quem é que decide quem encarna e quem desencarna? Não, Deus é uma palavra muito... né? Deus é uma palavra exatamente dita por todos os ignorantes que não sabem nada. Desculpa. Por quê? Porque é aquela coisa assim, ai professor, por que as coisas caem na terra? Ai, cai porque Deus quer, meu filho. Né? Não explica nada. Você dá nome às coisas, você acha que você resolveu o problema? Né? É só você começar a perguntar uma coisa em cima da outra. Quer ver? Vocês vão responder, por que as coisas caem na superfície da terra? Se eu soltar isso aqui, ó. Hã? O que é gravidade? Hã? Não. Não é o magnetismo que atrai as coisas. É a gravidade. Agora, o que é gravidade? Mas por que puxa essas coisas para baixo? Vai um porquê que atrás do outro. Que vocês só decoraram, vocês não sabem o porquê. Não. O Isaac Newton, que fez toda a teoria, ele não sabia por quê. Quer ver? Presta atenção. O Isaac Newton, ele ficava louco, porque ele falava assim, puta que Paroski, ele não era russo. Era inglês, né? Que o russo fala, puta que Paroski. Né? Como que um corpo pode agir à distância, fazer uma força de atração no outro corpo, estando a milhões e até bilhões de quilômetros de distância, sem que nada os separe? Ou seja, sem que não exista nada entre eles. O Sol. Por que a gente gravita em torno do Sol? Não tem nada, é um espaço vazio, é um vácuo total. Que raio de força é essa? Como que eu posso fazer uma força? Como que eu posso puxar você se não tem nada que nos une? É um vácuo, é um nada. Então essa entortou a cabeça do Isaac Newton por muito tempo. Porque você fazer conta, dizer essa força age com esse valor, é uma coisa. Mas saber o que origina essa força, é outra história. Você dar nomes, é uma coisa. O Isaac Newton sabia que ele não sabia o que era gravidade. Eu posso fazer uma formulação matemática dizendo como é que essa força atua. Ela atua na razão direta das massas e o inverso do quadrado da distância. Mas o que é que causa essa força? Porque se eu souber o que é que causa, eu construo tecnologia para anular a gravidade. Vocês entenderam? Que é o que os ETs fazem. As naves extraterrestres não têm foguete. As nossas missões espaciais não passam de rojão aperfeiçoado. Sabe aquele rojão de vareta que taca fogo no rato? São os nossos foguetes, cara. Isso é o mais primitivo que você possa imaginar. Uma nave extraterrestre, com toneladas, elas param, flutuam, sem um ruído, sem um barulho, se deslocam com alta velocidade. Sempre em filme tem um barulho. Primeira coisa que vocês têm que entender é que o filme Guerra nas Estrelas, por exemplo, é tonto, né? Porque os caras dão um tiro na nave, puta explosão, lá no espaço não tem som. Você tem que dar um tiro na nave no espaço, assim. Só vê luz, a luz você vê. A explosão, mas ruído, nenhum. O espaço é vácuo, o som se propaga no vácuo. Quem é que determinou seu nascimento? Vamos fazer uma pergunta anterior. Quem decidiu? Dizem que tem uma reunião, que eu entrei no acordo. Vocês estão me entendendo? São essas perguntas, esses questionamentos. Claro. Eu estou aqui, nada verdade, eu estou aqui para fazer pergunta.
Mas esse é o ponto-chave. O ponto-chave da questão é começar a pensar e a questionar. As respostas vêm com o tempo. Certo? Então, na verdade, o que nós sabemos é isso. Eu vou tentar desenhar aqui na lousa, que é a base desse meu livro aqui, ó. Quem quiser conhecer, quem não conhece o meu trabalho, está entrando em contato agora comigo, quer conhecer, é esse livro aqui, ó, Projeto Terra. Projeto Terra. Hã? Da Terra virou livro. Tá vendo? Mas a Terra é redonda, né? Meio esférica, tanto faz de cima para baixo, é tudo igual. É? Então, eu vou tentar colocar um desenho clássico aqui para vocês, do meu livro, do meu trabalho, que aí nós vamos raciocinando em cima. Sem isso não dá para falar de transição planetária. Tá? Então, planeta Terra é a superfície do planeta Terra e as pessoas encarnadas aqui. Ok? Bom, eu tive um desafio dos meus amigos cientistas da física e, para quem não sabe, a minha formação profissional, eu sou físico, formado pela Unicamp, astrofísico, especializado em cosmologia e astrofísica. Tá? Então, eu tenho um livro que eu não trouxe aqui, que, né, é um livro chamado Introdução à Cosmologia e Astrofísica. É um dos primeiros livros que eu escrevi na época que eu era professor de astronomia, de astrofísica, que eu trabalhava com isso. Né? Fazer uma ponte entre ciência e espiritualidade. Então esse livro faz a física quântica e a espiritualidade. Porque eu precisava explicar o seguinte: se o espírito está aqui, existindo, pensando e agindo, que matéria que ele é feito? Ele não está em outra dimensão, está aqui, só que a constituição estrutural dele não é igual à nossa. Agora, quando você assiste o filme Nosso Lar, então, aí mela no meio do campo, né? Porque vocês vão ver uma puta de uma cidade sofisticadíssima, cheia de gente morta, com tecnologia. E sabe qual é o legal do filme Nosso Lar? Tem uma hora que o André Luiz está sentado num banco de jardim, um lago na frente, meia dúzia de gente morta lá atrás, plantando flor. Morto, plantando flor. E outra, se vocês prestarem atenção, você vai ver patinho no lago. Assim, patinho. Fala, caralho, tá morto ou não tá isso? Onde que é isso aí? Como é que você me explica um lugar onde gente morta, fica plantando, colhendo flor, patinho? O que é essa realidade? Pássaros, floresta, lagos, oceanos, peixes. Tem também. Que doença? Lembra que o André Luiz ficou? O André Luiz não ficou 8 anos no umbral, tudo ferrado? Tudo doente? Tudo desestruturado? Tudo na mente, né? Hã? Tá tudo na mente. Tá coisa nenhuma, tá no físico mesmo. Não. Também, tá nos dois. Não é a criação mental dele. Tudo, Não é a tudo. criação mental dele. Não é só criação Passa mental. por Não, isso. não é só criação mental. O lance é o seguinte: quando você está usando um corpo físico aqui, ele tem regras, ele tem leis. Se você comer porcaria, meu filho, você vai ficar doente. Não tem nada de mental. Certo? Enche a cara, vai cheirar cocaína, vai ver o que acontece com você. Se você ingerir venenos, colocar veneno em você, seu corpo vai começar a explodir. É claro que negativamente, pensamentos negativos somatizam também. São vários aspectos que provocam um desequilíbrio no nosso sistema biológico. Certo? Mas não é 100% mental. Você só com acidente de carro, você se arrebenta todo. Aí você não é que não costurar você no hospital, ninguém conserta você. Né? Só que depois que morre, você tem um outro corpo. Esse corpo que o espírito usa é um corpo com uma biologia. É um corpo funcional. Por isso que tem hospital lá no hospital. Deve ir no hospital lá. Qual o sentido de hospital para gente que já morreu? Por quê? Aí você viu quando ele vai querer, não, eu sou médico, quero ajudar isso aqui, só fez cagada, né? Por quê? Porque a medicina do corpo astral não é a mesma medicina do corpo físico. Os órgãos não são os mesmos, é tudo diferente. Lá ele vai ter que aprender a fazer um outro curso de
Medicina do corpo astral. Para aprender como o corpo astral funciona. Porque o corpo astral é uma roupa ainda. Que a consciência usa. É um corpo denso também. Então eu tive que sofrer um desafio científico, conversando com os espíritos, conversando com o... E eu vou para lá. Sai do corpo, nosso lar é tipo de letra. Nosso lar é fácil de ir porque é umbral. É penumbral. E está logo aqui, 500 km de altura. Bem aqui em cima, né? Aqui no Brasil? Deixa eu explicar para você. Claro, é no Brasil. Mas vamos tentar entender uma coisa. Ó, a primeira superfície, depois dessa, ela se encontra aqui. Isso tem 500 quilômetros de altura. A Estação Orbital Espacial Internacional, que orbita sobre a Terra, está a 400 quilômetros de altura. Então isso aqui é um pouco acima de onde a estação está circulando. Então já é fora da atmosfera terrestre. Vocês já viram quando a estação orbital, o cara está lá, ele olha para baixo, a Terra é redonda? 400 km de altura? Então 400 km de altura, você fala, está sobre o Rio de Janeiro. Presta atenção. Você está a 500 km de altura, você olha lá para baixo, tanto faz ir para São Paulo, para Campinas, para o Rio, é só dar um pulinho. Vocês entenderam ou não? Não, é ótimo quando você está lá no alto, cara. Você olha lá do alto, tanto faz eu ir ali. Você sabe como é que se viaja para outro lado da Terra astralmente? Você não pode sair do corpo aqui, pegar 30 metros de altura e sair voando. Você se perde, você não chega em lugar nenhum, você não sabe navegar. Você vai atravessar o oceano, então você está perdido, você não sabe, você chega no oceano, você não vê mais nada. Onde eu estou, se eu vou para a direita, para a esquerda, o GPS seu é zero. Não dá para fazer essa bobagem. Você tem que saber. Por isso tem que fazer curso de navegação astral antes de fazer bobagem. O seu guia te leva, o seu guia te ensina. Bom, mas só... Então aqui é uma superfície terrestre que tem florestas, tem oceanos, tem cadeias montanhosas. Tudo existe aqui. Na verdade, o que existe na superfície é reflexo do que tem aqui. A vida não começou aqui. A vida começou nesses planos superiores. Certo? Tudo o que existe na Terra, que você chama de forma de vida, foi implantada artificialmente pelas inteligências que existem nesses planos superiores. E o último plano de comando do projeto Terra. Tudo! A vida em planos físicos, que você chama de natureza, não é natural. Mas aí você vê quem projetou tudo isso, que inteligência que não tem, que avanço que não tem de consciência. Muito bem. Então você tem aqui, se você pegar o livro do André Luiz, está escrito lá: cidade de nosso lar localiza no topo de uma montanha, pertencente a uma cadeia de montanhas assim, assado, Bom, cadeia montanhosa. Pode procurar aqui na Terra que você não acha. Não tem, porque não está na superfície, essa superfície densa, mas está localizada numa região aqui. Até vocês vão ver no filme, se vocês prestarem atenção, tem uma cena no filme que eles saem no portal e olham lá para baixo e eles veem a Terra redonda lá embaixo. Vocês percebem? Então o nosso lar não está na superfície, está num plano. Agora, o desafio para um cientista como eu é: do que é feito esse material? Cidades, naves, tecnologia, pessoas, sociedades inteiras. E, quando eu crio essa outra superfície, eu estou mudando totalmente o modelo astrofísico da Terra. O modelo geofísico, nenhum geógrafo sabe disso. Os astrofísicos não sabem que tem essas outras superfícies e outro tipo de matéria. Mas eles sabem que tem uma matéria no universo, que eles chamam de matéria escura, que eles não sabem onde está, nem o que é. Eles sabem que a matéria escura é essa matéria aí, que eles não detectam em seus equipamentos. Mas na somatória da massa da galáxia ela aparece. E aparece com 85% da massa. Olha que louco. Então, vocês já pegaram uma experiência de colégio? Pegaram um vidro, na aula de química, e misturaram, presta atenção, líquidos com densidades diferentes não miscíveis. Quando você faz isso, deixa eu brincar aqui com vocês.
numa próxima página. Está aqui um tubo de vidro. Eu vou colocar o líquido mais denso primeiro. Então ele vai para o fundo, certo? Como ele não, os outros que eu vou não vai misturar com esse, então quando eu coloco um outro líquido aqui, de densidade menor, ele vai fazer o quê? Ele não se mistura com esse, certo? E tem uma superfície clara dividindo ele, certo? Vamos colocar vários. Se eu pegar uma pedra cuja densidade é exatamente a deste material aqui, a hora que eu jogar ela aqui, ela faz assim, ó. Ela vai parar nessa superfície aqui. Ela não afunda. Se eu jogar o material cuja densidade é semelhante a desse material aqui, a hora que eu fizer, ela para aqui. Ela não consegue descer. Aquilo vira uma superfície para ela. Ela vai se mexer ali. Ela não consegue afundar, entrar. E assim sucessivamente eu vou tendo. Eu tenho essa experiência lá em casa, feita no tubo, eu fiz isso. Certo? Então eu pego o tubo, mostro para as pessoas, olha, isso aqui é uma realidade até aqui. Então, vamos voltar aqui agora, presta atenção nisso. Quando o corpo que você usa é muito denso e compatível com essa matéria, você fica nessa superfície aqui, ó. Agora, quando você deita à noite e sai do corpo, o teu corpo astral, ele não é feito dessa matéria densa. Ele é feito de uma matéria tão sutil, mas tão de baixa densidade, que é relativa a essa densidade. Então, quando o espírito sai, é como se ele estivesse no fundo do oceano. Isso aqui é denso para ele. Então, ele só vai se sentir bem a hora que ele ficar aqui, compatível com essa densidade. Por isso que a gente chama que aqui é muito denso, é muito umbralino. Os espíritos não gostam de ficar aqui. Os espíritos, legal, morrem. Por isso que ele fala, partiu, está lá no céu. O céu é esse lugar aqui. Sabia? É a superfície onde os espíritos se adaptam. Para descer até aqui, ele tem que ter lastro. O que é lastro? Ele tem que ter uma tecnologia. É igual quando você mergulha no oceano. Quem é mergulhador sabe o que eu estou falando. Você sabia se você mergulhar no oceano você não afunda? Você quer ir lá para o fundo, não vai? Não vai. Não, a pressão te volta para cima. Você tem que ter um cinto de chumbo para dar lastro, para dar peso para você afundar. Aí você vai, consegue ir até uma certa profundidade. Onde a pressão... Você sabe que acho que o ser humano não consegue mergulhar. Acho que é 100 metros, né? 300 metros. Sem equipamento? Sem equipamento. Não, com equipamento. Com equipamento. Não, respiratório, está com roupa. São 30 metros. Quanto? 30 metros. Só 30? É, Não, só tem 30. gente que vai a 180. Não, mas sem equipamento? Sem nada. Mas é muito treinado. É muito treinado. Não, é o que o corpo físico aguenta embaixo do oceano. Os mergulhadores... 180? Aí tem que tomar aquele cuidado da descompressão, né? Tem todo o processo da subida, depois descompressão, para não haver bolha, né? Um mês dentro da câmara hiperbárica. Hiperbárica. Porque o nosso corpo físico ele não aguenta muito pressão. E o corpo espiritual é a mesma coisa. Por isso que naquela história do nosso lar, tem uma coisa que vocês não entendem. No filme. Lembra aquela moça que morreu, o noivo estava aqui? Não, porque eu quero ir lá, o meu noivo está lá. Aí ela fugiu sozinha e desceu. Quando ela desceu, ela se lá, porque o corpo astral dela começou a sofrer pressão. E não só pressão, como ataques de encosto. Ataque de encosto. O que é? Os espíritos que ficam muito andando por aqui, são tudo espíritos na boca. Porque os caras que estão mais, já estão no nosso lar, na superfície aqui, mais desses, entendeu? Então os umbralinos ficam muito na superfície da Terra junto com a gente. Né? Por isso que eles ficam assim, né? Gosta de estar fumando, bebendo, catando mulher na zona, vai ficar aí por aí. Morre e fica aí do mesmo jeito. Bom, então por que eu estou falando tudo isso? Porque quando o espírito vai se sutilizando cada vez mais, o planeta Terra tem outras superfícies, ó, mais. Não é só uma. Mas vai chegar um momento que ele tem quase que a última, que é o mais sutil de todos,
que aqui está as cidades e os centros de operação do grande comando e as grandes inteligências. E à medida que você vai se sutilizando, a sua consciência vai abrindo, vai expandindo. Quando você desce aos planos desses, sua consciência vai fazendo isso aqui, ó. A ponto de você nem se lembrar de nada, nem o que é, o que está fazendo aqui. Mas a partir do momento que você passa por essas experiências que nós chamamos de transcendente, você passa a despertar e a se conectar com a nossa origem verdadeira. Então, esses caras aqui é que controlam os destinos da Terra. Comando planetário. Você tem uma sociedade astral em vários níveis que coordena a vida em cada nível. Cada nível. Então, neste lugar aqui, você é uma alma que veio de fora. Todos vieram de fora. Não tem ninguém que nasceu na Terra. Nem os animais nasceram na Terra. Tudo é projeto, tudo é projetado e as almas trazidas de fora. Hã? Você chega na cidade astral como ser. E existe um comando que decidiu a hora que você veio, chega, recepciona você, como se fosse um hotel, faz a recepção, faz o check-in, se instala ali, e aí o conselho kármico vai decidir aonde e como você vai descer aqui e viver uma experiência na matéria física desse planeta. Tudo organizado. Não tem bagunça, não tem reptiliano enchendo o saco, não tem gente do mal. O mal só acontece quando você perde a sua consciência e vive nessa densidade. Aí é o conflito, a briga, o ódio, os ciúmes, a possessividade, os impérios. Mas não passa, todo mundo passa de uma brincadeira, sabia? Os caras ficam olhando lá em cima, você dá uma risada, porque isso aqui é uma peça de teatro. Né? A gente está vestindo um personagem, né? O Bhagavad Gita que coloca assim. Se você ler o Bhagavad Gita, ele sempre vai mostrar que a vida na Terra é um projeto de uma peça de teatro criada por Brahma, ou criada por Shiva, né? Ou criada por Vishnu. Aí entende-se Vishnu como esse comando. Krishna, como grande varão, que vai coordenar toda uma experiência humana, uma história humana, que acontece 2.000, 10.000 anos, mas é uma peça que vai terminar no dia. E nós, almas, somos atores, que cada vez que nós encarnamos, assumimos um personagem nesta grande peça de teatro chamada Terra. Isso é o Bhagavad Gita. Para você entender, né? E o plano astral tem alta ciência, alta tecnologia, transporta com naves pelas estrelas, almas são transportadas, trazidas, mas só que eles impedem que essa ciência e tecnologia se materialize aqui. Então é por isso que um médium, a única coisa que ele faz é intermediar essas duas dimensões. Mas esses seres também podem estar ao nosso lado aqui, como eu falo para você, daqui a pouco os estão andando aqui. Os espíritos estão andando por aqui. Ontem, por exemplo, nós estivemos no Centro Espírita Ramatiz, num congresso, que o título do congresso era Em Busca do Infinito, que era tema de um livro do Leandro, né? Ah, ele está com a camiseta, né? Não, isso foi do, Isso é do passado, né? 16, é. Do passado. E o Leandro era um aluno meu, certo? Ele era um tetraplégico que só mexia a cabeça. Ele tinha aquela doença do Stephen Hawking, sabe aquela de atrofiamento? Então ele estava assim, com 28 anos de idade, se eu não me engano, né? E agora veja bem. Viu, Nando? Veja bem. Imagine um indivíduo que só mexia a cabeça, totalmente tetraplégico, não mexia mais nada, dependente 100% dos irmãos, da mãe, para dar a comida na boca, para levar no banheiro, para pôr para dormir, como se fosse um bebê. E ele era meu aluno de Tai Chi, fez curso de instrutor de Tai Chi e fez curso de instrutor de Yoga. E dava aula de Yoga. Dava palestra em todo quanto é centro espírita lá da região dele. Com 2 livros publicados e caminhando ao 3º. As pessoas, mas não é isso, aqui no Brasil, né? As pessoas acham que yoga é são aquelas posturas, o tato virado para a lua, aquelas coisas todas, né? Isso é yoga. Só isso é yoga. Agora eu faço a pergunta, quem conhece o famoso mestre Paramahansa Yogananda?
Vocês conhecem que ele é da Kriya Yoga, não é verdade? Eu pergunto a vocês, vocês já viram Yogananda em alguma foto dessas que os yogis adoram mostrar na internet hoje em dia? Você já viu? Vocês já viram o Osho, numa postura... Não criticando essa yoga, não. Mas para mostrar para vocês que yoga não é isso que vocês estão pensando. Não é postura. Postura é uma linha física que significa 5% da prática do yoga. Por isso que esse meu aluno podia, e eu dei um diploma para ele de instrutor de yoga. Estou certo ou não estou? Você estava lá, não é? Essa aqui estava lá. A Maria estava lá, ela fez o curso comigo também. Por quê? O meu conceito de yoga é a união do espírito. É o acordar, é o despertar do espírito. Não é fazer postura de yoga. Posturas da Hatha Yoga. Existem muitas linhas de yoga que não tem postura. Certo? Existe um monte de linha de yoga que chama yoga, mas não tem a parte da Hatha. A Raja ainda tem postural. Uma parte dela ainda faz postura de yoga também, a Raja faz. O Kriya Yoga faz uma série de exercícios também, mas não é a Hatha. E assim por diante. O conceito de yoga é um conceito de uma jornada espiritual. Yoga significa ligação, união com o Brahma, união com Deus, união com a nossa consciência cósmica. O que acontece quando o indivíduo se ilumina na Índia? Ou em qualquer parte do mundo? Iluminar é isso. É simplesmente acordar das trevas desse mundo e começar a conectar-se com todas essas nossas naturezas reais e espirituais. Isso é, ir ver espírito, conversar com o espírito, dialogar com os espíritos. Tá? E o congresso foi em homenagem a ele. 1 hora antes, ele já faleceu, tá? Ele sofreu um acidente de carro e faleceu. O congresso estava marcado antes dele falecer. Eu fui convidado para participar do congresso o ano passado, que era uma homenagem a ele. Eu falei, Leandro, claro que eu vou. Né? Com certeza. E ele, 1 hora antes de ele sofrer um acidente de carro, ele mandou uma mensagem para mim. Olha, eu estou mandando meu livro para você fazer o prefácio para mim, viu? Eu falei, claro, Leandro. 1 hora depois, o pai dele bate o carro, morre ele e a mãe. A mãe junto também. Oi? Na verdade, uma das coisas que ele chegava para mim e falava assim, Laércio, eu estou assim porque é meu karma, né? Você sabe o que eu fiz na vida passada, né? Eu falei, sei, mas pode esquecer que eu não vou te falar. Porque ninguém merece arrastar um corpo nesse planeta naquele estado. Não é verdade? Sabe qual foi engraçado? 1 semana exata depois da morte dele, Stephen Hawking morreu na Inglaterra. Era o espírito talvez com a mesma linha de cartão. Vai saber se os dois não tinham. E ele era uma pessoa muito inteligente, viu? Muito inteligente, espirituosa, né? Engraçado também, né? Só que a hora que eu cheguei ontem de manhã, ele já estava lá e já veio sentar no banco do meu lado trocar umas ideias. Andando. Não estava mais tetraplégico, nada disso. Praticamente 2 semanas depois da morte dele, eu encontrei com ele no plano espiritual. Ele já estava se recuperando, não estava totalmente se desfazendo dos resquícios. Hã? Essa transição. Ela não é imediata, dependendo do espírito, ela não é imediata. Ele carrega no corpo astral todos aqueles... Ele ainda fica um pouco Isso, aí ele vai para o hospital, ele vai ser trabalhado lá, como o André Luiz. Vai ser trabalhado e isso tudo vai ser modificado. Isso, é a desconexão do teu espírito da vida material, que demora um tempo. Seus vícios, você sente fome, você sente desejo sexual, você quer pegar as espíritas do lado de lá. O bom é que lá a gente transa e não nasce espiritinho. É só para o lazer. Alimentar o chakra básico sexual. Porque o espírito, quando ele passa para essas dimensões inferiores, até no nosso lar, ainda existe o universo das paixões.
As pessoas estão em relacionamentos ainda afetivos, sexuais, tem amasso, tem beijo, tem fuque-fuque, tem uma beleza. Mas não acaba assim também, né? Ninguém é de ferro, né? Oi? A gente quando fala de infomaníacos tem uma parte lá no braço que fica lá. É uma hora zona. Uma orgia, vou lá sempre nessa orgia também. Né, Nando? Vamos lá, né, Nando? Puta orgia, vamos lá nesse negócio aí. Brincadeira, gente. Bom, só para mostrar para vocês que os filmes de ficção científica não vão ser iguais aos que vocês assistem no cinema. Aí o pessoal chega para mim, ai, Laércio, eu amei aquele filme Interestelar. O que você achou? Eu, uma bosta. Segundo filme, ai, Laércio, você assistiu A Chegada. Quem assistiu A Chegada? Levanta a mão. Ô louco, vocês não assistiram A Chegada? Que é o filme de ET, tá aí não. Parece uma puta nave, chega aquela nave. O que você achou, professor? Eu, outra bosta. Só pode sair da cabeça de americano mesmo. Que não sabe nada de ET, não entende nada sobre extraterrestre e faz essas bobagens e quer que a gente acredite nessa bobagem. Outra, imagine chegar uma puta nave sofisticada, puta ET, vem de travessas distâncias estelares, o homem nem para a Lua foi, põe uma carroça na Lua. Certo? Chega aqui, o ET não sabe falar a nossa língua. Coitadinho do ET, tão ignorante que não sabe falar. Certo? Ó, nós, com a nossa humilde tecnologia, nossa humilde ignorância, presta atenção. Eu fiz uma profecia há 10 anos atrás. Isso por causa que os equipamentos aí no astral estavam deixando chegar aqui. Ninguém vai precisar fazer cursos de línguas. O curso de língua vai acabar. E a Torre de Babel vai acabar. Nós vamos botar um aplicativo no celular, que já tem. Você bota um fone no ouvido, você fala, você chega quando eu estou no Japão, bota japonês, o japonês está lá, sou brasileiro. Você fala em português, o japonês já ouve instantaneamente na língua dele. E quando ele falar, a mesma coisa. Isso é tradutor, né? Simultâneo. É só velocidade do chip, fazer isso em tempo real, né? Quem conhece a informática sabe o que eu estou falando. É só um aumento na velocidade do chip, a capacidade operacional dele fazer essa tradução bem rápida. Já tem algumas línguas. Algumas línguas já tem. Logo você faz em tudo quanto é língua. Né? Então, o que significa o seguinte, você acha que o ET, bilhões de anos mais avançado, né? Bilhões, não é 50, 10 anos, vem aqui para a Terra, atravessa a galáxia, tem uma nave sofisticada, chega aqui, E.T. from home, Laércio, a mãozinha assim. Mas isso aqui é sério. Não, sim, mas e a voz? Não, sabe qual é, colega? Eu vou contar a fofoca. O fofoca, vocês gostam de fofoca? O fofoca. Quem conhece Jornada nas Estrelas? Quem conhece isso aqui? O que é isso? Saudação do povo vulcano. Essa é a saudação vulcana, que significa vida longa e próspera. Alright? Spock. A maior parte das vezes, quando os meus amigos de 2,5 metros chegam, que são humanos altos, bonitos, cabelo meio puxado, ou os gurizinhos, eu chego e já faço assim para eles. E eles respondem igualzinho também. Claro! Conhece o Spock? Não é? Assim, com os vulcanos. Cara, eles sabem tudo sobre o nosso planeta, sabem tudo que existe no cinema, tudo que existe na televisão, conhecem todas as propagandas, conhecem tudo. Eles não são alienígenas que estão chegando agora aqui, eles fundaram esse planeta inteiro. É uma visão completamente distorcida que você tem dos ETs. Eles sabem tudo sobre nós, tudo. Ele pega um aparelhinho assim, ele chega aqui na nossa frente, só faz assim, ó. É o tricorder dele. Só que o tricorder dele é barra pesada. O nosso só sem luzinha, não faz porra nenhuma. Né? Mas ele escaneia você e ali está sua ficha corrida, sua capivara toda. Viu? Sabe o que é capivara, né? Não sabe não? O que é capivara? Marcelo. Não! Puta que pariu, quem é advogado aí? Quem é advogado? Levanta a mão. Não tem advogado aqui? Você é advogado?
Capivara se chega na delegacia, o delegado fala, poxa, capivara desse cidadão aí. Capivara é a ficha policial. Os antecedentes criminais, esse é o termo nosso, né? Eles conseguem ver até de outras vidas. Não, agora que ele puxar isso aqui, ele vai ver quem é seu mentor, da onde você veio, que outra jornada na galáxia, ele puxa a sua ficha inteira. E ele, nessa ficha ele vai saber se ele tem autorização ou não para mexer com você. Aí acende uma luzinha vermelha. Esse não, esse não, esse não. Então o ET já não mexe com você. Mas se ele estiver escaneando você e acender uma luzinha verde, esse pode, esse pode, esse pode, aí ele já adota você. Aí, ele faz uma segunda leva. Eles já estão aqui fazendo isso. Isso é um fofoca. Os Greyzinhos, quando eles chegam aqui, eles não vêm 1, 2, 3. Eles vêm 9, uns 10. Já estão aqui? Já. Então, aonde? Eu vou falar agora o que eles estão fazendo. Você acha que eles vêm aqui? Fica aqui assim chupando o dedo? De jeito nenhum. A primeira coisa que eles fazem é o seguinte, eles chegam aqui com aparelhagem, equipamento, cinturãozinho cheio de instrumento e já vai fuçar as pessoas. Escaneia aqui, escaneia ali e tal. Quando ele chega e dá uma escaneia, dá uma parada, ele fala assim, arranca uma ferramentinha, ele flutua até essa altura aqui, mexe no seu pescocinho aqui, mexe ali, depois arranca a outra canetinha, vai lá, coloca a mão no peito, aí se afasta e vai para outra. Dá uma barimbada. Puta que paródia que a gente faz. Vamos fazer o seguinte, vamos usar a inteligência humana. Vamos utilizar. Ó, eu acho que vocês vão concordar nesse aspecto comigo. Todos eles são. Não é. Vamos usar a inteligência, só a inteligência. Vamos supor que você até pensasse dessa forma como os ufólogos comuns pensam. O ET sai do planeta e vem aqui, ó, super avançado, brilhante, cruzou a galáxia, uma puta tecnologia. Aí o cara olha a vida do cidadão aqui na Terra. Olha a sua vida, você é depressiva, angustiada, Uma merda que pagou. tomou um chifre do marido, da namorada, certo? Vivendo uma bosta desgraçada, tendo um governo que merece, ganhando um salário de bosta, vivendo um emprego que detesta e ainda no fundo é corintiano. Pesou, fudeu. O ET olha e fala, você acha que precisa vir um extraterrestre das estrelas para fuder mais nossa vida? Deixa que a gente se fode sozinho. O que é? Mais ou menos. Por isso que eu falei para você que ele puxa a tua ficha. Calma. Você está com medo de chip, eles não usam chip. Chip é coisa de ser humano atrasado. Coisa de celular da Vivo, celular Motorola, celular da Samsung. Esses caras pensam numa tecnologia 1 bilhão de anos na nossa frente. Não é 100 anos, 50 anos. Tudo que você vê hoje de chip é 50 anos de história. 50 só. Segundo, são gente morta. Qual o objetivo dessas pessoas estarem aqui, a não ser auxiliar a nossa jornada na Terra? Vocês têm que mudar paradigma em suas cabeças. A coisa do bem e do mal é coisa da Igreja Católica. É coisa de cristão. É coisa de cristão. Sempre foi. O cristianismo só existe porque eles inventaram o demônio e o inferno. Mas o que são os obsessores? Hã? Não, isso é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí é física, é natureza, cores. Ah, não, então é karma. Aí vai analisar a sua ficha. Às vezes você tem uma pequena doença, um pequeno desvio, tá? Que é kármico. Então ele não pode tatuar. Se ele quiser, ele vai ter que fazer uma reunião com o seu mentor kármico lá. Fala assim, gostei daquele cara.
Mas tem uns negócios aqui de impedimento. Falei, mas ele gostou de você, foi com a tua cara. Você é gente boa, mas nem tanto. Mas tudo bem. Então vamos lá. Aí ele sobe lá no astral, vai lá na base operacional, contata os seus mentores, faz uma reuniãozinha com ele, fala assim, ó, podemos mexer naquele cara lá, assim, assado. Teu mentor faz uma reunião, conversa, dá, fala, ó, até aqui você pode ir, tá? Até aqui só. Então ele vai, dá umas intuição para você, tá? Os extraterrestres são tão avançados, que jamais eles vão fazer uma intervenção de confronto. Ou seja, pousar uma nave e tentar convencer vocês que eles são gente boa. A gente saem atirando nos ET, igual no filme que vocês assistem aí. Nada. Ó, todos vocês, se vocês pesquisarem na própria casuística, pessoas que foram abduzidas por ETs, 90% voltam e não se lembram de absolutamente nada. Não se lembra de nada da abdução. Só depois de um tempo começa a aparecer umas imagens, vai lá fazer uma regressão de memória, tem alguma coisa. Então, coisinha e tal. Mas, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: por que ele não se lembra de nada? O que os ETs fizeram com ele que ele não se lembra de nada? Esse é o segredo. O ET conhece como funciona o teu cérebro. Conhece onde está a zona de memória. Ele vai lá e bloqueia aquele setor. Só aquele setor. Só aquelas horas que você passou junto com ele. Você vai lembrar de antes e de tudo depois, mas naquele intervalo, não. Só para mostrar para vocês que quem tem a capacidade de apagar, tem a capacidade de fazer o quê? Colocar. Então, é isso que a maioria desses meus amiguinhos fazem constantemente em função do comando.